Em uma terra em que o tempo quase esqueceu, os ecos do passado sussurram contos arrepiantes. Transgressões e atos profanos traziam consigo consequências de tirar o fôlego. Vamos, então, desvendar as sombras da antiguidade, onde a justiça era aplicada de maneiras inimagináveis. Olá, viajantes da história! Segurem as cabeças e não façam nada de errado, porque iremos conhecer como eram as punições no Antigo Egito. Ficou curioso para saber? Antes já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O castigo de Hapi. O vasto e misterioso Nilo, o pulsar vital da civilização do Antigo Egito, era uma divindade temida em si mesmo. Dele se originava a vida e a morte, e assim era a casa do deus Hapi. Aqueles considerados transgressores da lei eram jogados nas suas correntezas traiçoeiras. Deixados à mercê da fúria do Nilo, os criminosos serviam de presas para as criaturas que ali habitavam, hipopótamos e crocodilos, cujos apetites vorazes eram bem conhecidos dos egípcios. O deus Hapi, que nutria o solo com a inundação anual, não poupava os indignos, que eram tragados pelas suas águas. Uma morte irônica sob a proteção da divindade que outrora trazia vida e sustento. Fustigação. No Antigo Egito, o chicote não era um instrumento restrito à condução de animais e ao trabalho nos campos. As costas dos criminosos frequentemente eram marcadas pelos golpes das tiras de couro. Esta era uma punição comum por delitos menores, como furtos e transgressões morais. No entanto, por trás desta aparente simplicidade, a fustigação era uma punição visceral, trazendo consigo dor, vergonha e um aviso para todos que assistissem. Entre as cicatrizes e o sangue, uma espécie de justiça era alcançada, e uma mensagem era enviada para aqueles que se atreviam a desafiar a ordem estabelecida. Mutilação. Para os ladrões mais persistentes, a mão que rouba poderia se tornar um mero espectro. Em alguns casos extremos, a amputação de mãos ou pés era usada como um método drástico de punição. Este era um sinal potente de dissuasão para futuros delitos, pois não apenas removia a capacidade física do criminoso, mas também o marcava socialmente para toda a vida. As estelas de pedra dos antigos templos em cidades como Luxor ainda conservavam representações desta punição brutal e atestam a severidade do sistema penal do Antigo Egito. Estas pedras milenares esculpidas com a frieza da justiça contam uma história arrepiante de temor e arrependimento. Trabalho forçado. A justiça egípcia não se limitava ao castigo físico direto. Uma forma cruel e desgastante de punição era a condenação a uma vida de trabalhos forçados. Não apenas os corpos, mas as almas dos condenados eram aprisionadas nas condições impiedosas das minas de ouro do deserto oriental, ou nas famosas pedreiras do Antigo Egito. As mãos que antes causavam desordem agora se tornavam ferramentas do Estado, forçadas a extrair a riqueza da terra ou a esculpir a pedra que construía monumentos e estelas. Dura, brutal e inescapável, esta punição reforçava a máxima: aquele que viverá no erro carregará pedras até o fim de seus últimos dias. Exílio. Por vezes, a justiça egípcia optava por um castigo menos direto, porém não menos brutal: o exílio. Expulsos de sua terra natal, os exilados eram destituídos de sua identidade e comunidade, forçados a enfrentar o deserto impiedoso e a sobreviver longe do sustento proporcionado pelo Nilo. A cidade de El Amarna, um magnífico exemplo da arquitetura egípcia, construída pelo faraó herege Akhenaton, viu muitos de seus inimigos políticos condenados a este destino desolador. A cidade, agora em ruínas, serve como um lembrete de que a perda do status e lar pode ser tão aterrorizante quanto qualquer outra punição. O caso de Acã. Algumas histórias de punição no Antigo Egito são tão particulares que conseguem nos alcançar através dos séculos. Uma delas é a história de Acã, um humilde oficial egípcio do século XIV, antes de Cristo. Por ousar roubar o faraó, Acã não apenas enfrentou a ira da justiça terrena, mas também foi enforcado em público. Este ato, documentado em uma rara pedra de Acã, encontrada em Tebas, era mais do que uma execução.
era um teatro da justiça, uma performance que demonstrava o destino dos que desafiavam a autoridade divina do faraó. Acã não foi apenas condenado à morte, seu nome e destino servem como um exemplo perpétuo do preço a derrubar a majestade real. A língua do silêncio. A lei do Antigo Egito não se contentava em punir apenas o ato do crime. Difamadores e blasfemadores, aqueles que usavam as palavras como armas, também recebiam seu castigo. A remoção da língua era uma punição não apenas simbólica, mas física e dolorosa, privando o criminoso da habilidade de falar e comer normalmente. No templo de Karnak, um dos maiores complexos religiosos do Antigo Egito, localizado perto de Luxor, é possível encontrar representações desta sentença. Esta penalidade, além de sua crueldade física, trazia consigo uma vergonha pública. A mensagem era clara: a língua que espalha desgraça não merece falar. Tatuagem punitiva. A sociedade egípcia antiga, bem avançada em muitos aspectos, utilizava também uma forma distinta de punição, a tatuagem punitiva. Para certos crimes, a marca da justiça era gravada na própria pele do criminoso, marcando-o para sempre como um transgressor da lei. Esta punição não apenas servia como um lembrete constante para o infrator, mas também o marcava perante toda a sociedade. No Vale dos Reis, as antigas tumbas dos nobres do Antigo Egito, foram encontradas múmias com estas marcas indeléveis, uma lembrança sombria do preço de desobedecer à lei. Morte por animais. Em algumas circunstâncias, a crueldade da justiça do Antigo Egito assumiu uma forma verdadeiramente selvagem. Documentos descobertos em escavações arqueológicas em Giza, a cidade das pirâmides, descreve uma punição terrivelmente assustadora: a morte por animais selvagens. Leões, hipopótamos e crocodilos, os reis indomados do reino animal, eram utilizados como ferramentas de execução, adicionando uma dimensão de terror e espetáculo à punição. A punição final, a maldição. Por mais temíveis que sejam todas as punições, talvez a mais temida de todas não vinha deste mundo. Uma maldição imposta pelo faraó e pelos sacerdotes poderia condenar a alma do criminoso à eterna desolação do além. Este castigo espiritual, uma extensão da justiça do Antigo Egito ao mundo invisível dos deuses e espíritos, era algo verdadeiramente temido. O Livro dos Mortos, uma obra funerária egípcia que guiava a alma após a morte, descreve com detalhes o destino terrível que aguardava estas almas malditas, um sofrimento e abandono eterno, longe da luz do Deus Sol, Ra, e dos campos de junco do paraíso. Nas areias do tempo, essas punições severas foram enterradas, assim como o Antigo Egito. Entretanto, elas nos lembram que a busca pela justiça é tão antiga quanto a humanidade, por mais brutal que ela possa parecer. E você, gostou do vídeo? Deixa nos comentários. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.